O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na leitura do livro dos Reis hoje, continua aquela invasão dos babilônicos a Jerusalém. O povo que continuou sempre traindo Deus, idolatrando outros deuses que não existem, né? De repente, sofre aquilo que os profetas prometeram. Que o povo que a cidade seria invadida, o reino do sul, o povo foi deportado, exilado. Imagina um povo que na época tinha a terra como sagrada, dada por Deus, tudo sagrado, qualquer coisa contamina, um povo sendo arrancado da sua terra, levado para a Babilônia e mandado um monte de gente pagão depois para os locais sagrados. O templo foi destruído. Isso foi no ano mais ou menos 587 a.C. Foi a primeira destruição do templo de Jerusalém. Imagina a dor. Mas sempre antes Deus mandou vários profetas pedindo que se convertessem, que se amasse somente um Deus. No Antigo Testamento, a meta maior do ensino de Deus é que existe um só Deus. Filosoficamente, não pode ter dois deuses. Por quê? Qual que é a característica principal de Deus? Não é ser perfeito? Se existem dois, tem que existir algo que diferencia os dois. Eu posso dizer que falta em um, ou que não tem no outro. Sim ou não? Ora, se existe algo que diferencia os dois, não pode ser Deus, porque Deus é a plenitude, é a perfeição em tudo. Tem que ser único. Podem ser três pessoas. Isso Jesus revelou, né? Na sua encarnação. Esse único Deus são três pessoas. Na nossa cabeça dá uma certa confusão. Mas é único, não tem como você adorar dois deuses. Existe somente um, né? Que é o mesmo Deus que se revelou na história. Jesus é a única manifestação religiosa de um Deus que participa da história, que dá a cara para bater. Quantos e quantos historiadores, principalmente no século XIX, na Alemanha, tentaram provar que a Bíblia era humana e não divina. E não conseguiram. Por quê? Ou provar que Jesus era um homem qualquer, só um historiador, só um social, só sei lá o quê. Todo mundo tenta provar e não consegue. Provar que achou o túmulo de Jesus. Vai, fala, depois faz o trabalho lá, descobre que não tem nada a ver. Ninguém nunca achou esse túmulo, né?
Os ossos, na verdade. O túmulo pode até achar. Então Jesus deu a cara para bater. Não existe nenhuma religião no mundo que Deus entra na história e se revela. Então o cristianismo é a única. Não tem outra. Em que Deus entra e fala quem ele é. E Jesus disse, eu sou Deus, né? Quem vê o Pai vê a mim. E depois vou mandar o Espírito Santo. A revelação mostra a trindade. Algo que racionalmente se pode chegar à necessidade da existência de um único Deus. Como a causa, para toda causa, todo efeito tem uma causa, mas não pode chegar ao infinito. Tem que existir uma causa incausada, que é Deus, né? O motor imóvel, para todo movimento existe um autor do movimento, mas também não pode chegar ao infinito. Tem que existir o primeiro motor imóvel. Imóvel que a gente fala é puro ato, né? E assim a própria perfeição, a própria ordem. Não existe ordem sem alguém inteligente por trás. Isso a gente consegue ver racionalmente. Mas a gente não consegue ver que Deus são 3 pessoas se Jesus não tivesse encarnado. É o fato, né? Bem, o Salmo é um salmo muito bonito. Tem alguns monges que cantam. Se eu tivesse uma voz bonita, eu ia até cantar aqui agora, né? O Salmo é muito famoso, porque mostra que os judeus, mesmo com toda a dor, lacerando o coração, a dor de alguém destruindo o seu templo, e quando eles são exilados para a Babilônia, eles fazem esse salmo. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Né? Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, lá na Babilônia, com saudades de Sião. Sião é um monte de Jerusalém. Nós, nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Como havemos de cantar os cantares numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Ó, olha que bonito, o povo sempre tentando manter a memória do seu local sagrado, da sua raiz, né? Que se colhe a minha língua e se prenda no céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Imagina se por um dia, nem se compara, porque os judeus tinham a terra, tinham como dado por Deus, a terra prometida, né? A nossa terra prometida não é Iporá, é? Qual que é a nossa terra prometida? Para os judeus seria Iporá. Imagina alguém chegar aqui, invadir, arrancar os iporaenses daqui e pôr numa cidade muçulmana. E depois vem cá e destrói aqui tudo. Aí você está lá numa cidade que não tem nem igreja católica, só mesquita. Aí você tem que fazer suas orações no relento. E um monte de gente que não faz o que você faz. É isso que eles estavam vivendo. Né? É isso que eles viviam, essa dor. Aí vocês ficam lembrando das vezes que vinha a missa diária e agora nem tem mais missa. Porque para eles só tinha um templo, só o de Jerusalém. Depois foi destruído de novo no Império Romano. E no Evangelho nós temos o quê? Um leproso. Lepra na época não tinha cura. Era condenado a viver à margem da sociedade. Tinha uns que usavam até sininho, para que quando aproximasse, o pessoal se afastasse. Né? E o leproso se aproximou de Jesus, que na época é uma audácia. E Jesus acolhe e pergunta, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. Bem, essa aproximação com Jesus e essa atitude de Jesus com o leproso, hoje,
tem várias conotações. A primeira que eu sempre digo é: ninguém é puro por si só. Ninguém é bom por si só. Ninguém tem fé por si só. Nós precisamos ser como esse leproso. Senhor, todos os dias, se queres, podes me purificar dos meus pensamentos, das minhas traições, do meu afastamento de ti. O Senhor pode, né? Sempre Jesus está pronto para acolher-nos nas nossas misérias. Eu vejo que tem muita gente que se cobra. Não, eu não tenho fé, eu não tenho fé. Não precisa cobrar. Pede. Senhor, se queres, podes aumentar a minha fé. Senhor, se queres, pode me dar o seu perdão. Me dá o dom do perdão para perdoar. Senhor, se queres, podes me ajudar. É assim a nossa postura com Jesus. E Ele sempre vai dizer: eu quero. Fica limpo, né? Fica limpo. Por isso que uma missa, até publiquei esses dias, eu falei da oração mental, de fechar os olhos, né? Hoje nós estamos com 3 sétimos dias. Na dor, na saudade, na dor da perda, fecha os olhos e começa a falar com Jesus. Jesus, se queres, pode me consolar. Se queres, podes me dar a sua força. Eu estou aqui. Eu preciso de ti, né? Eu preciso do teu amor. O problema hoje é que é difícil tirar um tempo para ficar com Jesus. Sempre a correria, sempre nossos afazeres, sempre um monte de coisa. E esse tempo com Jesus, principalmente também na adoração, e você vai se entregando a Jesus com as suas misérias, com os seus medos, as suas dores, e Ele vai te dando o Espírito Santo para te consolar. Então a lepra hoje é muito mais do que a doença física, mas da alma, né? É a doença da alma, de quem vai perdendo aquela intimidade com Jesus, quem vai se embrenhando no pecado, afastando da verdade. E o pecado leva à inquietude, à falta de paz, à tristeza, à depressão. Por quê? Porque pecado é adversus Deus, aversio criaturas. Algo que vai contra o Criador e que se apega a alguém ou a algo. Você substitui Deus por alguém que você está apegado, que você tem muito afeto, ou por alguma coisa que você tem um apego. E não existe ninguém no mundo, nem algo que vai preencher o vazio que Deus só preenche. Não existe, né? Mesmo no matrimônio, quem casa achando que a esposa vai preencher o vazio, que João Paulo II chama de vazio originário. Qual é o vazio originário? Aquele espaço que Adão era preenchido antes de Eva. Adão não foi criado antes? E depois foi colocado no jardim? E Deus caminhava com ele? Ora, se Adão foi feito para Deus, e não existia ainda Eva, é porque existe um espaço no ser humano que só Deus preenche. Concorda ou não? Se esse espaço não é preenchido, você se apega a alguém, né? São aquelas pessoas apegadas a um ser humano, um namoro, um afeto. Ai, meu amor, como se fosse, né, criar. Ah, você vai. Só que não preenche, logo logo está brigando, logo logo está triste, ou em alguma coisa. Aqui não. Aqui Ele preenche tudo, porque Ele nos criou. Ele limpa toda a lepra. Ele nos lava no seu sangue, né? Como foi Ele que nos criou. Por isso que, por exemplo, existem pessoas que vivem o celibato, como o padre, que para a sociedade é um absurdo. Como assim? Você está perdendo a vida? Você não está aproveitando a vida? Não, pelo contrário. Deus preenche tanto, que eu não sinto falta de uma criatura. Não é porque a igreja é opressora e obriga eu a viver o celibato. Ela me apresenta Jesus, eu tenho uma intimidade com Ele, e Ele me chama a viver isso, e me dá, e me sacia em todos
os meus desejos. Limpa minhas lepras. E você enche do amor de Deus e se doa. E se doa. Né? Aqui na paróquia, a minha função é me doar de amor. Tentar me doar. Né? Por quê? Primeiro, eu fui abastecido. Ah, mas e os padres que ferem o celibato? É porque não bebe da fonte. Não reza. Não busca a oração. Porque se você está em comunhão com ele, tanto as freiras que vivem o celibato, né? Padres, com certeza vive uma plenitude de vida, que se chama kairos. Uma plenitude. Aquilo que é uma antecipação do céu. Eu antecipo o amor à igreja que será a igreja de Jerusalém. O celibato também é isso, é a antecipação do casamento final entre Deus e o seu povo. Então eu me guardo para esse casamento, em nome de Cristo, né? O celibato é uma forma de mostrar que realmente Deus é que preenche. Só que ele não preenche só a parte dele, ele preenche tudo, porque foi ele que não me criou. Ou não? Sim. Por isso que o Papa Bento escreve em Deus Caritas Est, que o amor de Deus é ágape, filos e eros. Ou seja, ágape é um amor total da cruz, filos de amizade e eros da carne. Deus também preenche o meu desejo carnal. Por isso que eu posso viver o celibato. Porque quem criou a carne foi Deus. Mas para isso, eu tenho que todos os dias, diante de Jesus, falar: Senhor, limpa a minha lepra. Né? Porque os nossos desejos estão desordenados. E Jesus diz: eu quero, fica limpo. O dia que eu parar de pedir e eu me sujar, eu não consigo viver o celibato. Entenderam? Então, sempre uma posição de humildade diante de Jesus. Eu estou aqui, me cura, me limpa, me aumenta a minha fé, me dá o dom do perdão, me faz feliz, eu estou triste, Senhor, me dá alegria. Ele te dá tudo. A felicidade é um dom de Deus. Então que hoje nós aprendamos como o leproso, de sempre ajoelhar diante de Jesus e pedir. Ao invés de ficar, eu não tenho fé, eu não sei isso, eu não consigo perdoar. Pede. E a resposta você já tem. Qual é? Eu quero. Fica limpo. Toma o dom do perdão. Toma o dom do amor. Toma a plenitude de vida. Toma a alegria que você nunca teve. A paz que você nunca teve. Eu quero. Seja feliz, meu filho. Mesmo no meio da dor, da dificuldade. Porque nessa vida todo mundo passa por dificuldade, né? E depois lá no céu, acaba tudo de ruim. Fica só o que é bom, para sempre. Esses dias eu ouvi uma coisa bonita? Foi um rapaz que chegou e disse: Padre, se tiver risco de cair, ajoelha logo. Não é? Se tiver risco de cair, ajoelha logo, que a chance da queda é quase zero.